Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui contar sobre tudo que eu li no mês de maio. Maio eu li muita coisa e já quero dizer pra vocês que se tiver algum barulhinho é porque tá um calor infernal, então eu tive que ligar o ventilador, tá? Agora vou falar sobre tudo o que eu li no mês passado, então vamos lá! Eu comecei o mês lendo livros Fever Dream. O que é Fever Dream? São aqueles livros que tem alguma história que tem alguma coisa errada, sabe? Você se sente agoniado, você sente que tem algo ali, que é um terror com um suspense, mas que tem elementos meio fantásticos, que não se encaixam na história. E eu amo esse tipo de história confusa. E eu comecei com You Should Have Left, do Daniel Kehlmann. Não sei como é que fala o nome dele. Mas assim, gente, aqui a gente vai conhecer a história de um roteirista que está se mudando para uma casa nas montanhas, num lugar isolado, com a sua família. Porque a esposa dele é uma ex-atriz, quer passar mais tempo, né, com a filha deles, e ele precisa escrever o roteiro de um filme. Então, o que acontece? Eles se mudam para esse lugar, para uma casa maravilhosa, só que de repente começa a ter algumas coisas muito estranhas ali. Por exemplo, de repente eles encontram fotos de antigos moradores do lugar. E aí, às vezes some. De repente, eles encontram quartos que não deveriam estar ali. De repente, eles percebem que alguns ângulos da casa estão errados e não se encaixam. E, gente, o maior desafio dessa família, que na verdade está em ruínas, né, principalmente o casamento desses dois protagonistas, fica pior ainda quando eles precisam dar um jeito de escapar daquela casa que não quer que eles escapem dali. Gente, eu posso dizer que foi um livro que, particularmente, eu gostei muito do conceito. Inclusive, tem um filme que foi baseado nesse livro, tem o mesmo título e que eu gosto muito do filme, só que assim, eu acho que a história ela não tem protagonistas que você liga tanto pra eles, eles não têm um carisma, sabe? Você não tá exatamente torcendo por eles. Eu acho que o mais interessante aqui são os aspectos meio loucos dessa casa que eu gostaria de ver um pouco mais, sabe? Eu acho que eles aparecem muito pouco. Eu acho que esse livro se beneficiaria muito de outras páginas, ou mesmo, né, se de repente o autor cortasse partes do roteiro que o protagonista tá escrevendo que não precisava estar ali, já adiantaria muito, sabe? E preenchesse isso com essa coisa assustadora da casa em si, que é uma coisa que particularmente me assusta bastante, né? Me faz pensar em House of Leaves, me faz pensar em Sonhos na Casa da Bruxa, do H.P. Lovecraft. Então, assim, é um tipo de história que eu amo, e eu achei isso muito interessante, porém, eu gostaria de ver mais da casa em si. Então, apesar de ter curtido essa experiência, eu dei pra esse livro 3,5 estrelas. Mas depois eu li Fever Dream, da Samantha Schweblin, não sei. Também é outro nome que eu não sei, desculpem. Mas aqui a gente também tem uma adaptação, tá? Desse livro, que é chamado Fio Invisível. E aqui a gente vai conhecer uma mulher, a Amanda, que já começa a história num lugar totalmente escuro, onde ela está conversando com o Daniel. E o Daniel tá pedindo que ela conte como ela conheceu a mãe dele. E tudo isso aconteceu há alguns anos em uma viagem que ela estava fazendo junto com a sua filha, a Nina, para um lugar assim bonito, campestre, na Argentina. E lá ela conhece a Carla, que é a mãe do Daniel. E a Carla vai contar para ela uma história muito bizarra, de que uma vez, quando era criança, o Daniel, ele acidentalmente acabou se envenenando por causa da água do local. E desde então, ela tem muito medo dele, porque quando isso aconteceu, e eles moram num lugar mais isolado, não ia ter tempo de chegar no hospital. Então ela levou ele numa espécie de feiticeira que é conhecida ali por ajudar as pessoas da região. Só que essa mulher falou, olha, não vai dar tempo, ele está morrendo. O que a gente pode fazer é pegar uma parte da alma dele, colocar em um feto, né, de uma criança aleatória que tá para nascer, e aí um tiquinho ainda vai sobrar ali nele, só que dentro desse corpo vai habitar alguma coisa. E você, que é a mãe, vai ter que ser responsável por isso. E a mãe concorda. E é aí que muitas coisas bizarras vão acontecer. Gente, esse é um livro que ele é
total fever dream. Ele é uma maluquice, as vozes elas vão se entrelaçando, então muitas vezes você precisa parar pra analisar, e quem tá falando? É a Amanda, é a Carla, é o Daniel e por aí vai. E ele vai mostrar muito essa conexão de família, o fio que une, né, uma mãe ao filho. Vai também falar de questões ambientalistas, né, de como os seres humanos estão destruindo a natureza, nesse caso principalmente aqui na Argentina. E a gente vai ver muito da questão também de saúde mental, da superproteção e de como é você ter um filho e todo esse relacionamento e essa conexão que você vai ter com ele. Foi um livro que eu gostei bastante, inclusive quero ler mais coisas da autora. Eu acabei dando pra ele 4 estrelas porque eu também queria um pouco mais da história em si, mas eu achei um livro excelente. Eu acho ele muito louco, muito bizarro, muito provocador, então foi sim uma ótima experiência. Dei 4 estrelas, mas quero ler muitas outras obras da Samantha. Para o projeto Um Ano Mangá, né, estou lendo Attack on Titan, onde a gente tem, né, esse mundo que foi invadido por titãs que comem pessoas e os humanos resolveram ali se refugiar atrás de muralhas para se protegerem. E aqui a gente vai ter os nossos protagonistas, né, o Eren, o Armin, a Mikasa e por aí vai. E, gente, essa história avançou, assim, num nível que eu não tava esperando, porque eu posso dizer que, no geral, nesses volumes 13, 14 e 15, a gente tem uma quebra na história, porque a gente vai ver muito mais da questão monárquica. A gente vai ver que ali dentro existe um rei, só que esse rei não é o herdeiro verdadeiro do trono. E eles encontram quem é essa pessoa que deveria ser a grande rainha. E o que acontece é que esta que deveria ser a próxima rainha e o Eren, que é o nosso protagonista, são sequestrados. Por quê? Porque o Eren, ele é sempre sequestrado e precisa dos amigos pra resgatá-lo, gente. Não adianta. Mas tudo isso tem um propósito. Ele tem uma natureza dual que é muito importante aqui e que pode ser a salvação da humanidade. Gente, eu posso dizer que eu gostei bastante. O volume 13 não foi, assim, uma grande coisa, porque eu achei que ele é muito, assim, sei lá, eu queria ver mais dos titãs, do que estava acontecendo naquele momento, então não me pegou tanto. Mas o 14 e o 15, gente, sério, eu acho que aqui tem a primeira cena de ação que eu fiquei super empolgada, porque não é muito meu tipo de história, sabe? Só que assim, gente, Levi é maravilhoso e ele tem que enfrentar, basicamente, ali a pessoa que ajudou a criar quem ele é hoje. É uma coisa que já é um arquétipo muito conhecido das histórias, mas é muito interessante. E também, gente, o Aaron Smith, ele é um personagem que eu não ligava pra ele, né, que é o comandante, né, do esquadrão, da divisão de reconhecimento, mas ele vai atrás de fazer acontecer o seu plano, acreditando nos seus valores até o último segundo. Não importa o que vai acontecer, se vai dar certo ou não. A gente também vai poder descobrir mais sobre a origem dos titãs e como eles estão conectados aos seres humanos, então isso é sensacional. Eu acho, sim, que a arte do Hajime, ela melhorou muito, ela tá 100% consolidada, principalmente em cenas de ação, e ele também tem dado mais detalhes pros fundos, que era uma coisa que eu sempre reclamei, né, a parte do cenário dele, e eu também acho que a história, apesar de ter tido essa quebra pra falar um pouco mais da importância, né, de veículos como a imprensa, como a monarquia, como os governantes, como a igreja, a aristocracia, como isso tudo pode ajudar ou piorar a situação de uma sociedade, é algo muito interessante aqui. E, gente, eu gostei muito. O 13º volume eu dei pra ele 3 estrelas e meia, mas o volume 14 e 15, ambos eu dei 4 estrelas e meia, porque, olha, mal posso esperar para ler os próximos. Eis que eu li o 4º volume de Paper Girls. E, gente, esse volume foi maravilhoso, tá? Em Paper Girls, a gente tem ali 4 garotas de 12 anos, de 1988, que estavam ali entregando jornais na sua cidadezinha, logo de manhã, quando, de repente, elas encontram uma máquina que, acidentalmente, elas ligam. E isso vai fazer com que elas sejam transportadas para uma guerra temporal. Existem 2 facções que estão brigando para dominar o tempo. E elas estão no meio, né, desse fogo cruzado. Então, a gente já viu elas indo pra 2016, depois elas indo pra um passado muito longínquo, e agora elas chegam na virada do ano de 1999 pra 2000.
Gente, esse volume, eu posso dizer assim, na questão do lore, da história em si, eu gostei muito da trama. Eu gostei como, até agora, cada volume ele foi meio que focado em uma protagonista. E aqui o nosso foco é na Tiff, que é uma personagem bem interessante, todo o background dela, o que ela viveu, como é que foi a infância dela e por aí vai. E ela encontrando o seu futuro noivo, gótico, emo, maravilhoso, e ela própria no futuro. Enquanto isso, as outras garotas, de repente, encontram uma pista no jornal delas que as leva direto pra alguém que conhece o que tá acontecendo e que talvez possa ajudá-las. Eu tô gostando muito da trama, apesar de, né, a gente tá perdido, não saber direito o que tá acontecendo, mas aqui a gente já começa a ter uma noção maior, ter umas pequenas revelações que a gente não tava esperando. A arte do Cliff Chung é o que eu mais amo, né, traços cartunescos, também tem uma coloração linda, sabe, com cores muito vibrantes que dão todo o tom pra essa história, mas o que eu realmente amei aqui, gente, foi essa coisa da virada do milênio, porque a gente tem muita questão do bug do milênio, e eu vivi isso, gente. Então eu me senti idosa, uma velha caquética acabada, porque eu lembro até hoje de, tipo, da meia-noite, e eu e minha família inteira, a gente correr pro computador pra ver se as máquinas tinham, sabe, se rebelado, se tinha dado uma explosão, se nada tinha funcionado mais. Gente, foi uma loucura, e aqui a gente vê isso, a gente vê essa histeria que tem por conta do que vai acontecer na virada do milênio. Então eu me senti muito nostálgica lendo esse volume, sabe? Foi muito especial, eu acabei dando pra ele 4 estrelas, porque ainda assim eu quero mais revelações, eu quero saber muito mais do que tá acontecendo, mas eu adorei como a história chegou nesse ponto, e esse ponto específico da história que foi muito relevante na minha própria vida. Então estamos aí para ler o penúltimo volume, né, dessa saga, e eu não sei o que esperar. E para o projeto Lendo Christie, eu li N ou M. Em N ou M, a gente vai encontrar um casal de detetives famoso da Agatha que eu gosto bastante, que é o Tommy e a Tuppence Beresford. E eles estão juntos desde o Inimigo Secreto, que eles eram antigos amigos, e aí eles acabam se envolvendo ali numa questão da Primeira Guerra Mundial. Eles precisam encontrar um documento, e eles acabam se apaixonando no meio de toda essa maluquice. E aqui a gente já tá na época da Segunda Guerra Mundial. A gente tem já esses dois personagens numa idade muito mais avançada, eles já têm filhos crescidos, que ambos estão na guerra, e eles se sentem meio inúteis hoje em dia por não conseguirem ajudar no que tá acontecendo. Só que de repente, um agente da inteligência britânica quer contratar os serviços deles. Quer que eles encontrem M e N, que são dois agentes que estão infiltrados ali na Inglaterra, passando informações dali para o governo alemão. Eles estão em um hotel junto com vários hóspedes. Lógico que quem é contratado para ir é o Tommy, porque, essa coisa do homem e tudo mais, a mulher tem que ficar em casa, blá blá blá, a gente não quer ela no meio disso. Aí quando ele chega lá, quem que tá entre os hóspedes? A Tuppence. E aí a gente vai ver os dois ali tentando de alguma forma encontrar quem são, né, M e N, que é um homem e uma mulher, cada um usando sua própria estratégia. E a gente vai ver bastante dessa questão da guerra, porque as histórias que tem o Tommy e a Tuppence, no geral, elas são histórias com mais ação, e elas têm tramas que envolvem aí questões governamentais. E, gente, particularmente, eu não gostei muito desse livro, não. Eu gostei, sim, de ver, principalmente a Tuppence, que é uma personagem que eu amo, em um outro momento da vida dela, em que a gente vê ela como mãe, preocupada com os filhos, com o que tá acontecendo, mas também ali fingindo ser uma outra pessoa pra tentar arrancar informações, mas, ao mesmo tempo, ela ainda tem esse espírito aventureira, que ela sempre teve. E o Tommy, lógico, ele é mais o cara da ação, que ele vai e faz e tá tentando encontrar, né, quem é a partir disso. Só que, gente, eu achei tudo muito óbvio aqui. Muito óbvio. Tinha coisas que até mesmo outros plots da história eram óbvios. Você sabia como que ia ser o desenrolar daquilo, sabe? Pra mim, foi sempre óbvio, desde o começo, desde quando a gente conhece os hóspedes, que a gente ouve a opinião política deles, do que tá acontecendo e tudo mais. Eu já sabia, tá, aqui está M, aqui está N. Pronto. Eu até gostei de uma coisinha ou outra, principalmente das questões políticas que a gente encontra, mas eu achei uma história óbvia. Foi divertida, me entreteu, mas não me surpreendeu. Então eu acabei dando pra M ou N 3 estrelas.
Aí, gente, vai chegar uma escolha difícil, porque vocês sabem que por último eu falo o meu livro favorito do mês. E assim, falarei dois. Fiz como fiz da outra vez, porque não tem como, gente. O primeiro deles é We Spread, Nós Nos Espalhamos, do Ian Reid. Aqui, a gente vai conhecer uma senhora de idade, a Penny. E a Penny, ela vive, né, em uma casa cheia de lembranças, porque ela vive ali sozinha, porque o seu marido morreu já faz um tempo. E ela tem, né, essas coisas de ficar pensando no que ela deixou pra trás, nos sonhos que ela não realizou, nas coisas que ela não fez, os hobbies que ela tinha e que ela perdeu a vontade, que ela não tem mais vontade, por exemplo, de pintar. Raramente ela cozinha porque ela não tem apetite. Ela fala muito das dores, ela fala de como leva tempo pra fazer uma coisa tão simples que ela fazia tão rapidamente antigamente. Então a gente vai ver um retrato muito bom, muito cru, até doloroso por ser tão real da velhice. E aí a Penny, ela acaba ouvindo uns barulhos estranhos que estão vindo de uma casa vizinha, sendo que ela não tem vizinhos. Ela começa a ver gente ali na sua casa, sendo que, né, não era pra ter ninguém, e ela acaba sofrendo um acidente. E é quando o dono dessa casa acaba levando ela para uma instituição que é uma espécie de casa de repouso. No começo, ela não quer ficar lá, apesar desse homem garantir pra ela que o marido deixou tudo pronto para que ela ficasse ali quando ele morresse, sabe? Pra ter alguém pra cuidar dela. E apesar de ela falar, não, eu não preciso, eu não quero isso e aquilo, ela começa a conhecer ali, né, os outros moradores, começa a conversar com eles, que são pessoas também de idade, que passam pelas mesmas coisas que ela passa, que entendem, né, o que ela sente. Ela acaba se apegando muito a um cuidador que ela vai conhecer, e ela também vai conhecer a estranha dona desse lugar. E aí, parece que tudo na vida dela vai melhorar, porque ela vai ter amigos, ela não vai estar mais solitária, ela vai voltar a ter apetite, ela vai dormir bem, ela vai voltar a pintar, mas de repente, coisas bizarras começam a acontecer. Tem aquele toque de Fever Dream, sabe? Você sente que tem alguma coisa errada, é bem agoniante, é 100% Ian Reid, que é um autor que eu gosto. Inclusive, já fiz um vídeo aqui falando de 3 obras que você deveria ler para conhecer as narrativas introspectivas, esses thrillers maravilhosos que apenas ele consegue criar. E aqui, gente, a gente tem isso, uma atmosfera que é esse lugar fechado, mas que tem muitas árvores ao redor. E o mais interessante é que você não sabe o que tá errado. Se, na verdade, é aquele lugar, se as pessoas ali são bizarras, você não sabe se estão conduzindo um experimento ali, você não sabe se, na verdade, é a Penny, sabe, que já está numa idade avançada e começou a perder a memória e tá ficando, né, mais senil ou alguma coisa assim, sabe? Tem muitas questões ali que podem ser o motivo do que tá acontecendo. Mas, gente, começa a ser assustador. Ele é assustador na sua estranheza, nessa coisa insólita que você não consegue saber o que é, mas ele também é um livro que é agoniante por conta do envelhecimento, sabe? Porque a gente vê ali uma grande lição a respeito das dores e das delícias de se envelhecer, sabe? Como envelhecer é difícil, é cruel, mas também é um privilégio que muita gente não tem. Então eu amei, é uma escrita super fluida, super instigante, você não consegue parar de ler. E assim, gente, eu amo tudo que o Ian Reid escreve. Eu acabei dando por esse livro 4,5 estrelas e foi sensacional, foi uma experiência. No entanto, gente, tem um outro livro que também aí foi um 4,5 estrelas, porque eu amei, que foi esta trilogia maravilhosa, Um Q84, que eu li para o projeto Murakamando. O que dizer de Um Q84? Vou deixar na descrição e nos cards que eu fiz toda uma resenha completa da trilogia, explicando tudo aqui, né, o que a história fala sobre, né, os elementos que o Murakami utiliza, temas que ele aborda, mas falando num geral, assim, gente. Primeiro, dá pra ver, né, que eu marquei bastante porque, nossa, eu amei essa história. Aqui, a gente vai conhecer 2 narrativas que vão se intercalando e se entrelaçando. A gente vai conhecer o Tengo, que ele é um professor de matemática do cursinho, que ele ama escrever. Só que ele não é, assim, um grande escritor. Mas ele tem um amigo que é editor, e esse amigo chega pra ele e dá um manuscrito pra ele ler. E ele adora a história, que é chamada Crisálida de Ar. Só que a escrita em si é muito truncada, apesar de ser uma história com elementos
elementos fantásticos e incríveis. Esse amigo propõe que ele reescreva a Crisálida de Ar e que aí eles coloquem a autora, que é a Fukaeri, uma menina de 17 anos, para concorrer aí ao prêmio de novos autores e ganhar, e que vai fazer muito sucesso com esse livro. Só que para isso o Tengo, ele vai atrás para conhecer a Fukaeri e saber mais, né, para poder entender todo o contexto da história. E aí a gente vai ter aqui uma história com um culto muito maluco. A gente vai ter uma espécie de povo pequenino, que são pequenas entidades que constroem crisálidas de ar, e a gente vai ter duas luas no céu. Só que a Fukaeri, ela garante que isso, na verdade, é uma autobiografia. Do outro lado, a gente vai conhecer a história da Aomami. E a Aomami é uma mulher que trabalha como instrutora de defesa pessoal em um clube. E ela tem um outro emprego, que é matar homens abusivos. Porque ela perdeu uma pessoa muito importante da vida dela por conta disso. E uma senhora muito rica que ela conhece também. Então, juntas, uma fornece informação e dinheiro para a outra poder realizar isso e se livrar de homens que a lei deixa aí impune. Só que, de repente, um belo dia, depois de um acontecimento, a Aomami percebe que tem uma coisa muito errada. E ela vê isso nos detalhes, sabe? Tipo, a roupa dos policiais mudou. E tal coisa do cartaz tá meio que ao contrário. E de repente, tem duas luas no céu. Gente, essas histórias se conectam de uma maneira incrível. Esse é um livro instigante, que você quer saber o que vai acontecer, você quer tentar entender por que esses dois personagens estão conectados, e você se interessa pelos personagens em si, pela construção deles e pelo desenvolvimento, porque esse é um livro que vai falar muito sobre transformação, sobre emoções, né, principalmente a raiva, a determinação, a esperança, o amor, e como, né, muito disso pode transcender o tempo e o espaço. A gente também tem aqui questões de religião versus espiritualidade. A gente vai ver muito de controle de massa através da religião, da imprensa, da polícia. A gente vai ter aqui, gente, esse tema do abuso das mulheres, né, de como o machismo faz um mal, assim, terrível pro mundo. E principalmente a gente vai ver vários elementos aqui que são clássicos do Murakami, de várias coisas que ele fala. Vão lá ver a resenha que eu falei sobre tudo, tá? Mas aqui a gente tem também referências muito pontuais que tenham a ver com literatura, porque aqui a gente vê muito a arte como uma salvação, a única coisa que faz sentido no meio de todo esse caos. A gente vai ter, lógico, um Q84 como, né, uma referência por si só a 1984. Não só porque a história se passa em 1984, mas também por causa do livro universal e atemporal do George Orwell, né, 1984. E a gente vai ter muito dos temas que o Orwell trabalha aqui, só que de uma outra maneira. É muito interessante você ver como o Big Brother se conecta com o povo pequenino, como as questões de controle de massa, de manipulação da verdade, e tudo isso tá ali de alguma forma intrínseco na história. Aqui a gente também tem referências ao Franz Kafka, ao Proust, a gente tem referências ao Anton Chekhov e a Arma de Chekhov, e a gente tem um grupo de personagens maravilhoso, porque eu amo vários personagens de livros do Murakami, só que é sempre um em cada livro, mas aqui a gente tem o grupo de personagens muito maravilhoso, sério, um grupo de personagens incrível, que todos eles são especiais de alguma forma, tanto os personagens principais quanto os secundários. Então, gente, foi uma história que, me emocionou muito, que eu vivi ela por 3 meses, sabe? Eu levei um tempo pra ler, eu levei um tempo pra digerir. Você vai tendo revelações e plot twists e muita metáfora, muita analogia, muita questão semiótica que você precisa parar pra analisar, mas ele é um livro muito especial. Ele é um livro daqueles que ou você ama ou você odeia, tá? Mas particularmente eu, que gosto muito do realismo mágico do Murakami, vi tudo isso aqui nessa distopia incrível que é um Q84. Então eu dei pra ele 4,5 estrelas, porque eu acho que ele não é perfeito, mas sério, que livraço! E é
isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou no mês de maio. E, por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não for inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.